É com muita alegria que nós mais uma vez estamos aqui reunidos nesta casa de oração para prestarmos culto ao nosso Deus. Nós que estamos aqui, onde a Igreja Batista do Jockey se reúne, somos todos bem-vindos a este momento, mas também damos boas-vindas para você que está aí na sua casa, acompanhando, cultuando junto conosco, aí na sala de sua casa, no seu quarto, junto com a sua família. E eu quero dizer o seguinte: os irmãos, as irmãs que estão aqui presentes, eles estão felizes por estarem aqui, mas eles mandam também lembranças para vocês, viu? Para vocês que estão em casa, e esperam rever vocês também aqui nos nossos próximos encontros. Então, sejam todos muito bem-vindos para este momento de culto. E nós, ó Pai, a partir desse momento, nós entregamos esta celebração, esta assembleia do Teu povo, reunido aqui, reunido em outros lugares, em suas casas. Entregamos este momento a Ti, que este culto seja agradável a Ti, que chegue como algo suave, como algo agradável, que só o Senhor, que o louvor que vamos prestar aqui a Ti, só a Ti pertence a honra e a glória. Te agradecemos porque vamos também ser, neste dia, mais uma vez, alimentados pela Tua palavra. Neste dia que o Senhor fez, é que nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E a palavra do Senhor nos convida ao louvor, nós convidamos todos a cantar neste momento. O convite ao louvor está registrado no Salmo 98, versos 4 e versos 4 e 9. E a palavra de Deus nos convida, dizendo: aclame o Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria ao som de música. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Salvador.
de Deus estão bem junto a mim, sempre até o fim. Até que habitarei na casa do Senhor todos os dias eternamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. Com as palmas aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. E nada me abalará. E nada me abalará. Essa é a garantia que o Senhor nos dá. O salmista, com a experiência de sua vida, por ter experimentado o cuidado de Deus naqueles momentos de incerteza, ele deixou isso registrado para nós. O Senhor é aquele que cuida de nós e nos falta, e em nada ele nos falta. E quem não quer um amigo assim, né? Quem não quer ter um amigo desse perto de si? Todos nós queremos, porque Jesus é o amigo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e é o amigo de todas as horas. É aquele que habita com o Pai desde antes da fundação do mundo, mas que voluntariamente abriu mão de sua glória, encarnou, desceu a este mundo para habitar conosco. Mais perto que ele está, hino 283 do cantor cristão. Cante conosco. Mais perto quero estar, 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 mais perto
E é com esta certeza, ó Pai, que nós temos da Tua presença, da Tua companhia bem de perto da gente, é que nós neste momento nos colocamos com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, para receber aquilo que o Senhor vai falar através da Tua palavra, na instrumentalidade do Teu servo. Nós te agradecemos mais uma vez por esse momento, que o Senhor tenha recebido, o Senhor tenha recebido o nosso louvor e continue a falar nas nossas vidas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Saudar a amada Igreja Batista no Jockey, reunida aqui no templo, cultuando a nosso Deus, e também reunida seus lares, cada casa onde se faz presente um membro da igreja, a igreja está presente ali também com a família. Saudar os nossos amigos que nos acompanham também nessa transmissão, no canal IBJ, e é um prazer a gente estar compartilhando a palavra de Deus nesse dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e nos regozijarmos na sua presença. Vamos compartilhar a palavra de Deus nessa mensagem com o tema Entre Lutas e Glórias, bem apropriado para o momento em que nós estamos vivendo. Conforme já expressamos aqui nos louvores, o cuidado de Deus para conosco, para com a sua igreja. Vamos compartilhar a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16. Vocês podem acompanhar. João 16, no contexto em que Jesus, ele já prepara os discípulos. Aqui já é um momento em que o Senhor está sendo bem transparente, falando exatamente dos fatos que iriam acontecer com ele e também com os discípulos. Já vislumbrando aqui exatamente um cenário de dor, de tristeza, despedida, mas também de alegria, de esperança, que deveriam ter na morte e na ressurreição de Cristo. Então nós temos João 16, nós vamos apenas destacar 2 versículos. Versículo 20, que diz que o Senhor Jesus nos fala dizendo: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Finalizando, versículo 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, porque temos a certeza da Tua companhia, do Teu cuidado, como o Senhor mesmo disse que estaria conosco, com a Tua igreja, com o Teu povo, até a consumação dos séculos. Por isso, nós, nessa confiança, esperança que temos de desfrutar da Tua presença constantemente, que nós agradecemos e pedimos a direção do Teu Espírito Santo, a compreensão da Tua palavra, para que venha nutrir a nossa mente, a nossa alma, nosso corpo, Deus, e assim, Deus, estejamos regozijados por Deus nos falar através da Tua palavra, e temos a certeza de que o Senhor está conosco, nos dando a vitória sobre as lutas. Em nome de Jesus Cristo, que nós já Te oramos e agradecemos. Amém. Entre lutas e glórias. É o que nós vimos aqui, Jesus, nesse diálogo com os discípulos. Nós temos uma expressão muito usada no meio popular que diz que como se ele estivesse jogando limpo, ou seja, Jesus não escondeu nada aqui dos seus discípulos. Falou claramente, de forma transparente, que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Bem, essa mensagem de Cristo, ela nos aponta para 3 verdades. E exatamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar agora, sobre essas verdades. Que verdade Jesus está nos transmitindo, nos assegurando nesse texto.
Bem, a primeira verdade é que as lutas, elas são inevitáveis. Nós não estamos imunes às lutas, mesmo nós cristãos que temos a certeza da nossa salvação. Pelo contrário, né? Nós estamos sujeitos a enfrentar lutas diversas. Todos nós, como seres humanos, diariamente nós estamos no campo de lutas, de batalha, estamos sujeitos a enfrentar situações adversas. Inclusive, na Bíblia, nós encontramos inúmeros relatos de pessoas que estavam com Deus, vivendo, andando com Deus, mas que tiveram que travar constantes batalhas na sua jornada terrena, quer seja no campo físico, como no campo da espiritualidade. E assim também acontece conosco hoje, irmãos e amigos. Todos nós sabemos que nesse mundo nós passamos por lutas diversas. O próprio Senhor Jesus, Ele advertiu a nós, como discípulos, que a vida cristã não seria nada fácil. Ou seja, não seria nenhum mar de rosas, como às vezes alguns imaginam que o fato de seguir os ensinamentos de Cristo estaria isento de passar por lutas, problemas, aflições, como no passado alguns chegaram exatamente a afirmar sobre isso. Mas não é bem assim. Pelo contrário, nós vamos ter que passar por lutas, provações, para alcançar as glórias desejadas. Assim, precisamos estar conscientes dessa importância de nos preparar diariamente para enfrentar essas situações adversas. O próprio Senhor Jesus, durante cerca de 3 anos, esteve preparando os discípulos para esse momento de lutas, quando ele disse para os discípulos que eles seriam perseguidos, estariam exatamente, inclusive, colocando ele no meio de lobos, de leões, né? E enfrentando até uma selva, ou seja, de inimigos, mas a diferença é que eles não deveriam temer porque Jesus estava com ele. Eles teriam a companhia do Senhor diariamente. Às vezes nós costumamos dizer que hoje eu vou enfrentar um leão. Talvez, às vezes, nem um leão, não só um leão, né, mas a leoa, os filhotes. Às vezes até temos que enfrentar, né, uma selva inteira. Mas isso não nos deve causar medo nem desespero, porque o próprio Senhor Jesus já nos preparou. Para quem conhece muito bem essa realidade, sabe que nós estamos sujeitos a passar por situações diversas, como essa que nós estamos passando nesse contexto da pandemia, e que muitos estão travando lutas nesse campo da enfermidade, lutando pela saúde. Mas são situações diversas que são geradas por fatores que fogem ao nosso controle. E muitas outras situações, podemos destacar algumas situações de desemprego, de enfermidade, a perda de alguém que teve que partir, problemas financeiros. Então, são várias situações que nós estamos envolvidos, mas que poderia até mesmo arrefecer ou enfraquecer a nossa fé diante de situações que nos levam até mesmo a pensar em desistir. Mas aqui cabe, inclusive, aquela famosa frase muito proferida de que não há vitória sem lutas. E o contexto cristão é exatamente esse. Desde o início do cristianismo, nós temos exatamente os discípulos tendo que enfrentar por lutas diversas, até mesmo perdendo a sua própria vida, arriscando a sua própria vida, como nós também, diariamente, estamos sujeitos a passar por essa situação de luta. De fato, para nós, os cristãos, a glória que nós tanto almejamos, buscamos obter nesse mundo, geralmente vai acontecer nesse campo das adversidades. Por isso que essa frase ela está bem dentro de um contexto cristão de que não há vitória sem lutas, ou seja, as lutas elas são travadas exatamente nesse palco da desilusão, da incerteza que nós enfrentamos, numa situação de vulnerabilidade que estamos passando, nesses dias turbulentos que a humanidade, de uma forma geral, infelizmente,
está enfrentando. Mas nós temos um diferencial. Para quem confia em Deus como refúgio e fortaleza, como pastor, como nosso pastor, tem a certeza de que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? Nós temos essa certeza de que Deus está conosco. Ele nos deu essa garantia de que mesmo em meio às lutas que estão em volta, nós temos a certeza de que Ele está conosco. E é exatamente em meio aos dilemas que nós enfrentamos, é que nós aprendemos a lidar exatamente, a ter essa relação de intimidade, de confiança com Deus mais de perto. Nós obtemos o encorajamento para passar por situações que nunca, jamais imaginaríamos que iríamos passar, como essa que estamos enfrentando agora. Mas nós temos a certeza de que esses dias sombrios que nós estamos passando, enfrentando, eles vão passar, porque nós confiamos que Deus está no comando, no controle de toda e qualquer situação. É oportuno aqui, inclusive, fazer referência às sábias palavras do profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, né, porque ele vivenciou situações de derrotas, de crise do povo de Israel, e era um profeta que estava sempre preocupado exatamente com a situação, principalmente espiritual, da nação israelita. E ele, enfrentando um cenário desesperador, ele não hesitou em afirmar que preferia trazer à memória as coisas que lhe dariam esperança. E nós, irmãos, também hoje devemos ter essa atitude também, fazer como o profeta Jeremias. Estamos passando por lutas, mas eu sei em quem tenho crido. É o Deus que nos dá a esperança, a certeza de que Ele está conosco e que jamais vai nos abandonar. Essa é a primeira verdade. As lutas, elas são inevitáveis, mas nós não devemos deixar nos abater por elas. A segunda verdade desse texto é que nós não lutamos sozinhos. Ou seja, em tempos como esse de pandemia, que foi imposto um isolamento, em que a humanidade está enfrentando, nós aqui também no nosso país, na nossa cidade, infelizmente, é um cenário que tem levado muitas pessoas até mesmo a sucumbir sua fé, a entrar num estado assim, de paralisia espiritual, achando que não tem mais esperança, entra em desespero, por conta dessa situação de ficar exatamente olhando para o problema. Ou seja, são situações que levam pessoas a ter que enfrentar o vale da dor, da tristeza, e isso não é tão fácil, ter que lidar com partidas de pessoas queridas. E, infelizmente, nós estamos presenciando isso nos dias atuais. São lutas também que estamos enfrentando, direta ou indiretamente. Mas mesmo que a morte ela esteja nos afrontando diariamente, precisamos ter a certeza de que Deus não nos abandonou e jamais nos deixará de fora dos seus planos. Essa é a maior garantia que nós temos. Podemos até ter que passar pela morte, como dias vamos passar, nós não sabemos. Mas nós precisamos ter a certeza de que a morte ela não vai limitar a gente viver na presença de Deus na eternidade. É imprescindível ter a atitude de manter viva a nossa esperança, de não nos deixar ser vencido pelo medo, o medo que muitas vezes nos empurra para o abismo. Mas alimentar cada dia a nossa confiança naquele que venceu a morte, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse que de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele ordena que devemos lançar fora todo o medo, as preocupações demasiadas que temos no dia a dia, principalmente ter a certeza de sua companhia constante, pois foi Ele que disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Nós não lutamos sozinhos, estamos tendo a certeza da companhia de Jesus. Ele mesmo disse que estaria conosco. Assim como Ele esteve com os discípulos,
estar conosco nos dias de hoje, seus seguidores, aqueles que realmente confiam no seu poder. Mas também nós não lutamos sozinhos, porque podemos confiar também na companhia dos nossos irmãos, mesmo que não seja presencialmente, mas sabemos que podemos estar orando, recebendo oração, sendo nutrido pela oração, pelo aconselhamento de alguém, como também estamos fazendo isso, retribuindo, compartilhando, orando, como a Igreja Batista no Joca tem feito diariamente, orando por aquelas pessoas que estão enfrentando vales da dor, às vezes da perda, mas estão sendo fortalecidos. Esse é o papel de nós hoje como Igreja do Senhor Jesus. Como diz o autor de Eclesiastes, fazendo menção exatamente a essa importância de não estar sozinho, ele diz exatamente que não é bom estarmos só, estarmos juntos. É importante estar na companhia de alguém, porque se um cair, o outro levantará. E o cordão de 3 cordas é mais difícil de se romper, de 3 dobras, de 3 cordas, né? É mais difícil de se romper, de quebrar, porque há mais resistência. E é exatamente esse suporte que nós temos, recebemos diariamente uns dos outros, quer seja na oração, na palavra, no aconselhamento, nós estamos nos fortalecendo, estamos exatamente redobrando as nossas forças, recompondo a nossa fé, enfrentando as lutas que estamos passando. Então, nós não estamos lutando sozinhos. Essa é a segunda verdade que nós temos. A terceira verdade desse texto aqui, somos mais que vencedores. As lutas são inevitáveis, não lutamos sozinhos. E somos mais que vencedores. Esse é o último ponto desse texto que Cristo exatamente está transmitindo para nós, essa verdade de que nós estamos na luta, num palco, no cenário de luta, mas já sabendo que nós já somos vencedores. Que maravilha! Você ir para a luta, saber que o seu inimigo, as dificuldades já estão vencidas, derrotadas, ou seja, nós já somos vencedores, mais que vencedores, como afirma o apóstolo Paulo. Certamente, nessa vida passamos por experiências que podem nos levar a questionar, inclusive, acerca da nossa possibilidade de sermos mais vencedores. Como ser vencedor num cenário onde nós estamos envolvidos em lutas, dificuldades, problemas, aflições, conflitos, dificuldades em relacionamentos, enfrentando situações de enfermidade, como nós temos famílias da igreja. Mas quando nós limitamos a nossa fé apenas a essa realidade física, ao contexto que nós estamos vivendo, nós certamente vamos sucumbir à nossa fé, nós vamos entrar em medo, em desespero, em situação adversa, porque nós achamos que os problemas, eles estão dominando, estão paralisando a nossa capacidade de lutar. Mas a diferença é exatamente isso, não é pela nossa capacidade, é pela certeza que nós temos que Deus está conosco. E muitos personagens bíblicos passaram por experiências como essa, como o próprio Senhor Jesus, que não desistiu de enfrentar a morte, porque ele sabia que iria vencer a morte, como venceu, como ressuscitou, e está hoje nos dando essa certeza. Não estamos imunes de passar por situações adversas, como nós já mencionamos aqui, de várias naturezas, situações que são impostas, que estão fora exatamente do nosso controle humano. O apóstolo Paulo, inclusive, ele nos dá uma grande lição quando ele diz que, uma advertência, de que se a nossa vida se limitar apenas a esse mundo existencial, nós somos os mais miseráveis de todas as criaturas, ou seja, nós estamos limitando essa capacidade que nós temos de vencer até mesmo a morte, como ele disse. Nada nesse mundo, nem mesmo a morte, é capaz de nos separar do amor de Deus que nos uniu a Ele por meio de Jesus Cristo. Por isso que ele também corrobora com o que Jesus está falando aqui aos discípulos, de que nós somos mais que vencedores.
Como cristãos, temos o maior exemplo, exatamente de alguém que foi capaz de, não deixou-se ser vencido pela morte que foi Cristo. Então, se ele venceu, nós também venceremos. Ele foi capaz, inclusive, de esvaziar-se de sua glória para vir habitar entre nós. Foi capaz de enfrentar e vencer o medo em nosso lugar. Tudo isso para concretizar o projeto de Deus em nos tornarmos mais que vencedores. E, finalmente, irmãos e amigos, eu gostaria de deixar exatamente como conclusão de que nós precisamos compreender que o propósito de Deus para sermos mais que vencedores não nos isenta de passar por angústias ou por tribulação. O próprio Senhor Jesus nos advertiu sobre isso. Vamos enfrentar tribulações nesta vida, como estamos enfrentando. Mas o que é que ele diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. A minha paz vos dou, disse Jesus. Portanto, a vitória de Cristo sobre a morte é a maior prova de que nada poderá nos impedir de desfrutar de uma vida abundante com Deus aqui e por toda a eternidade. Porque com Cristo nós somos mais que vencedores. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Por lutas passados, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Cristo nos tem concedido uma vitória cabal, não se tem ele esquecido que na palavra real ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem passo e todo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Impulsionados pelas verdades que nós ouvimos neste dia, expressas na palavra de Deus, é que nós iniciamos uma nova semana confiados no nosso pastor, que em nada nos falta, o amigo que está sempre perto de nós, e o amigo, o Senhor que nos conduz, mesmo em dificuldades, mas com vitória nas lutas. Que o Senhor Deus nos conduza nessa nova semana. Que o Senhor continue a cuidar do seu povo. Os irmãos aqui presentes, os irmãos e as irmãs que estão em suas casas. Cuida, Pai, de nossas famílias. Te pedimos também
pelas autoridades do nosso país, em todas as esferas, para que o Senhor ilumine também a mente de cada pessoa, cada governante, cada mulher que está com mandato, bem como os outros poderes também, ó Pai, da República, para que o Senhor, para que eles conduzam a nação, conforme a Tua palavra diz. Foram pessoas que estão lá por Tua vontade permissiva, mas que foram colocadas lá para a promoção do bem. O Senhor continue cuidando de cada um, continue cuidando do nosso país, as lideranças também do mundo, os países que novamente estão enfrentando uma dificuldade imensa com esta situação, com graves prejuízos para as pessoas, para a vida das pessoas, para a economia, a saúde, a produção de modo geral. Mas nós cremos que o Senhor continua a conduzir a história, Pai, conforme Tua soberana vontade. E, como diz o apóstolo, como nós ouvimos, o Senhor nos conduz, somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, mesmo diante das lutas e as dificuldades. Mas o Senhor não tem se esquecido de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer, gente, foi uma alegria receber vocês aqui para cultuarmos mais uma vez ao nosso Deus. E eu quero dizer para você que está em casa, o nosso número aqui aumentou, viu? Os irmãos estão mais corajosos, as irmãs estão mais corajosas e aumentou significativamente o número de pessoas que estão aqui conosco cultuando. E se você não faz parte do grupo de risco, se você não tem menos de 60 anos, se você não faz parte das restrições, nós convidamos você para estar conosco no nosso próximo encontro. Na quarta-feira, nós continuamos com o culto transmitido ao vivo, culto de oração, a partir das 19h30, mas no domingo nós temos aqui a nossa reunião, o nosso encontro, às 10 horas da manhã, e convidamos você para estar conosco. A igreja tem seguido rigidamente todos os protocolos, as recomendações dos órgãos governamentais, para que nós possamos estar aqui prestando culto a Deus com segurança e revendo uns aos outros, né? É uma alegria rever depois de tanto tempo desse momento de isolamento que nós passamos desde o primeiro trimestre do ano. Então, tenham todos uma boa semana, que a graça de Jesus continue presente em nossas vidas, e até o nosso próximo encontro.